Estamos iniciando a aula de cratología del día 6 de abril y estou com um débito de uma aula que teve uma tragédia aqui, caiu uma árvore e quebrou todos os postes. Mas pretendo retomar essa aula ou talvez gravá-la para mandá-la para vocês. E essa aula eu acho que eu vou fazer sobre o contexto de psicologia, conflitos neuróticos, empezar a dar algum material mais profundo sobre a psicodinâmica das neuroses, da psicoses, esquizofrenia, etc. Alguns elementos básicos para você ter uma base de análise dentro do jogo, es decir, poder avaliar se a pessoa tem uma tendência neurótica, que seria uma tendência à depressão, uma tendência psicótica, que seria uma tendência à esquizofrenia. Tendo essas bases, fica muito mais fácil depois fazer uma análise e chegar a conclusões que são extremamente importantes para tirar um diagnóstico, e poder orientar uma pessoa. Mas, voltando ao tema de hoje, que seria o equilíbrio dos poderes, y estoy intentando unir una serie de elementos que dentro de mi cabeza se fusionaron en un lugar específico en Portugal. Es decir, en la otra semana cuando fui a Portugal, yo no, en realidad ni esperaba esa viaje. Es una cosa que surgió por una oferta, un precio muy barato en internet, el año pasado, y con Raquel vamos porque es barato demais, entonces tenemos que ir. Eu não conhecia Portugal. Mas, chegando lá, nós alugamos um carro, não? Então, parando em Lisboa, íamos para o interior de Portugal, desde Porto até Faro, que seriam os dois extremos de Portugal, Faro, Lagos, etc. Conhecendo Fátima, bom, sim, todas os grandes lugares e as grandes cidades antigas de Portugal. O que para mim foi muito interessante conhecer esse povo, essa terra. Achei muito lindo. Depois de todos os lugares que eu conheço na Europa, diria que Portugal é um dos mais bonitos e vale a pena visitar, porque tem uma estrutura, digamos assim, de preservação do antigo, de turismo fantástica. E depois não tem violência, não vi agressões, não vi gente em desespero, apesar de que há uma crise na Europa. É decir, o que se vê é justamente gente trabalhando e lutando por sair adiante. Mas, nesse ir e vir rápido, não? Nas estradas, e vamos para uma cidade, e vamos para outra, de repente passamos por uma cidade que es una ciudad que no es muy importante, hasta es poco conocida, ¿no? Se me fue una ciudad ahora. Tomar, perdón, la ciudad de Tomar, ahora me estaba procurando. Y la ciudad de Tomar es una ciudad muy simple, pero tiene algunas cosas que fueron tomadas como patrimonio de humanidad, y una de esas cosas es ese convento del Santo Cristo en Portugal. Entonces, en realidad yo estaba cansado después de viajar de carro, y en realidad ni quería entrar en el convento, ¿no? Eu olhava de fora, muralhas grandes, o que que vou achar ali? Outro castelo enorme, ¿no? Bom, pero aí digo, não, por algo vim até aqui, eu estou precisando sentir algo, una cosa que Fátima no me dio, porque yo esperaba encontrar en Fátima una emoción, un sentimiento místico, alguna cosa. Y en realidad lo que vi es un Vaticano moderno. Me están colocando aquí que puede salir sin som, mas estoy grabando y después igual vou repassar para vocês. Então, o som meu está ligado, tá?
Tá, ok, parece que voltou. Então, quando entrei no monastério, empecé a ter uma sensação extremamente forte de déjà vu, não? Eu já conheço este lugar. Só já quando me aproximei da muralha, o tipo de muralha que era diferente, atravessar a muralha e começar a ver o monastério dentro, bom, foi uma grande emoção e uma sensação de reencontro, de conhecimento. Não diria como ter estado ali, mas sim ter passado ou ter me reencontrado com algo nesse lugar. Aí dentro do monastério, o monastério é enorme, tá? Aqui vocês podem ver em cima de um grande morro que existe na cidade de Tomar, aparece a imagem externa das muralhas e dentro que está todo o monastério, que é gigantesco. Nós tínhamos pouco tempo para percorrer porque estava para fechar, faltavam 2 horas, mas o ideal seria passar um dia inteiro percorrendo todas as salas e abadias e lugares que esse monastério nos traz, desde a cozinha hasta o comedor, hasta os pequenos lugares de meditação. Todo era extremamente interessante porque não encontram objetos. O monastério é o grande objeto. Não é uma peça de cerâmica, uma pintura, é todo o monastério, as capelas do monastério. E em realidade é um monastério que foi feito pelos templários, em sua origem. Então, várias coisas aconteceram nesse tempo que têm a ver com o que nós estamos estudando. Claro que eu precisava encontrar nessa viagem algo que fosse místico, algo que me levasse à ideia de não só estar fazendo turismo. E foi em um lugar que eu menos esperava e que nem estava interessado, que esse borbulhão de emoções e de percepções surgiu. Tem material na internet, tem filmes que falam sobre o monastério. Eu acho que é interessante que vocês pesquisem, porque se chegam a ir a Portugal, eu acho que é um dos lugares que vale mais a pena ver, mas se vocês estão procurando coisas que gerem emoções, não só a mim, todas as pessoas que estavam lá, a família, a Raquel, todo mundo estava com sensações de déjà vu. Claro que temos que entender que isso foi criado para formar pessoas diferentes. Os templários não eram pessoas comuns em sua época. E eu dentro de uma capela, que depois eu vim a saber que era a capela dos Reis Magos, eu tive uma série digamos, de percepções, uma sensação de comunicação com alguém que estava ali. Eu peguei alguns nomes, mas não quero repeti-los, porque eu acho que isso é algo muito privado e não quero influenciar ninguém sobre essa percepção espiritual. Só quero dizer o que veio nesse encontro. Nesse lugar eu estava meio perdido, entrei nessa capela e fiquei ali. O tempo passou. Mas depois que saí, continuei com a sensação da presença, e de noite tive a mesma sensação de presença, e esse diálogo com essa sombra até hoje está presente. Então eu acho que encontrei uma companhia espiritual, queria dividir algo dessas sensações com vocês, que está totalmente relacionado com o estudo do Zenet, dos 7 poderes, que é o que nós estamos estudando aqui. Temos que ter em conta que os templários nascem em Jerusalém como um pequeno grupo de 9 pessoas que se apresentam ao rei eleito nesse momento, escolhido em Jerusalém, e piden a fundação da Ordem dos Templários para proteger os peregrinos e proteger o Santo Sepulcro.
tudo bem. Mas as coisas que mais me foram impressionando é a quantidade de simbologia templária. Muitas delas foram apagadas, pero vemos a enorme influência na capela central do templete, que é redonda, feita de uma maneira diferente, bem com um critério mais árabe que cristão. Fora disso, as cruzes, que são as cruzes vermelhas. Então, as cruzes vermelhas era como algo que me falavam, é decir, a cruz vermelha me fazia lembrar do Sagrado Coração de Cristo. O Sagrado Coração, que aparece como um coração em chamas, que ilumina, para mim se unia com o símbolo da cruz vermelha dos templários. Claro que a cruz vermelha está associada ao sangue e ao sacrifício. E temos que ver, que quando eu entrei lá, eu senti aquelas muralhas como algo que tinham protegido e mudado, digamos assim, a história da humanidade. Digamos que um grupo de 9 pessoas que em Jerusalém se reuniram, que eram geralmente príncipes, senhores feudais, fundaram uma sociedade que depois cresceu e se transformou em milhares. Digamos que na primeira cruzada saíram da Europa 5.000 guerreiros que chegaram a Jerusalém, 1.000 mais ou menos. Demoravam anos para chegar a Jerusalém para defender o Santo Sepulcro. Mas depois da formação dos templários, esse núcleo, digamos assim, de sacerdotes, soldados, se começou a fazer coeso, recebeu o apoio, digamos assim, dos papas, e começou uma enorme luta para enfrentar o avanço do mundo muçulmano. Tem que ver que naquela época a parte de Espanha estava conquistada, quase toda a África, exceto uma parte do Mediterrâneo com a África, todo o Oriente era muçulmano. Se esse castelo e os templários não tivessem insistido e construído um muro de cristianismo que enfrentou os muçulmanos, hoje nós seríamos muçulmanos. Alá seria nosso Senhor e Maomé seria nosso profeta. Com isso não quero justificar nada, só quero dizer que existiu um grupo de pessoas que nasceram em uma semente de 9 pessoas que se transformaram em muro que parou a força de uma religião que para mim não é só uma religião, é um grupo político religioso. Claro que naquela época o cristianismo também enfrentou um grupo de muçulmanes extremistas, digamos assim, com outro grupo de religiosos cristãos extremistas. Temos que ver que Cristo é considerado o Cordeiro de Deus que se sacrifica pelos pecados da humanidade, o Cordeiro. Os mestres templários tinham o símbolo da cruz vermelha como o símbolo do sacrifício. ¿A qué ponto? Fíjense que los templarios nunca retrocedían en una batalla, nunca se rendían. Y por eso generalmente cuando los templarios atacaban, ellos ganaban, hacían técnicas de luta, de batalla, casi invencibles en los momentos de las grandes guerras y los grandes enfrentamientos. También se sabe que ellos tenían el conocimiento de dónde podría estar o el Santo Graal o a arca. En realidad es algo que ainda está en discusión, cuál sería el gran segredo de su poder y de su fuerza místico-mágica. Eu acho que uno de los grandes segredos está en la entrega plena y la fe absoluta. Dejar de pensar en sí mismo, ser un cordero frente al Señor, pero a la vez ser lobo.
que tem a ver conosco? Está muito dentro da linha de lo que nós estávamos falando até agora. Bom, ficamos sem som novamente, mas espero que volte brevemente. Cordeiros e lobos, soldados e sacerdotes. Dentro de nosso grupo, eu vejo os estudos e os conhecimentos de vocês e vejo que muitos passaram por o estudo das artes marciais. A maioria das que estão participando, os homens. E também por o estudo da mística e dos conhecimentos espiritualistas. Então encontramos as duas grandes forças, o sacerdote guerreiro, que também lo vemos em los templos no Oriente, digamos na China, em outros lugares do mundo, também vemos o sacerdote guerreiro, que é a tentativa de equilibrar as grandes forças instintivas que habitam em nós. Vou avançar um pouco, porque senão fico muito na história e quero que entendam mais como foi esse contato e aonde isso me levou. Em parte, eu fui percebendo que esse templo foi a base, digamos assim, de uma enorme estrutura geopolítica que se gerou em toda a Europa. Hoje se sabe que, historicamente, foi nesse templo, digamos assim, que se estruturou toda a expansão de Portugal, inclusive em relação às Américas. Então, é como ter entrado no Pentágono. Imagina se você entra na sede do Pentágono e tem acesso a esses corredores, a esses lugares, a esses computadores, com infinidade de informações sobre o mundo e sobre estratégias geopolíticas. Entrar naquele monastério foi isso, era como apertar botões e não sentir as lutas, as invejas, os ciúmes, a política, as conquistas, as brigas, e os locais místicos dentro desse templo, que tem até o desenho da árvore da vida. Então nós vemos a enorme influência de forças místicas que vieram, influências místicas que vieram do Medio Oriente. Sem dúvida que o Medio Oriente influenciou muito a mística dos templários e depois da maçoneria, porque não podemos negar que dos templários vem, digamos assim, uma escola que leva a maçoneria a certos princípios semelhantes. E depois, com o tempo, os templários são destruídos, talvez porque deixaram de ser importantes em sua função básica. Diria que a política da época viu que os templários eram mais uma ameaça, porque era um poder extremamente forte, inclusive frente à igreja. Então, os templos templários foram fechados e se transformou, digamos, no convento de Santo Cristo. Desse convento de Santo Cristo é que eu tive mensagens. Os que continuaram dando a entender que não eram templários, pero transformados. Qual era a minha discussão? Bom, vocês, história, passado, pensamentos que enfrentaram forças religiosas e políticas, mudaram o mundo. É decir, se existe na Europa uma época de racionalidade e uma democracia, é porque teve um grupo de pessoas, inclusive a igreja, que enfrentou uma ideologia totalmente diferente da que existia em sua época. Era um choque. Como hoje, até hoje, é o mesmo choque. Só que nós vivimos em uma democracia que aceita as ideias das pessoas. E o mundo muçulmano quer ser respeitado em suas ideias, como é, só que eles não respeitam que outros têm ideias diferentes deles. Claro que é aí que entram os grandes choques. E vão a continuar, porque se vocês vão na Europa agora, vão encontrar em qualquer lugar uma invasão de gente da mesma ideologia.
acho que ainda existe y va a seguir existiendo una lucha entre la democracia y las religiones extremistas, fundamentalistas. Eso no terminó. La democracia no tiene armas para enfrentar el fundamentalismo. Con eso no quiero decir que tenemos que crear una tercera cruzada. Yo estoy diciendo que el espíritu humano y el ser humano ainda no consiguió encontrar las armas necesarias para crecer y no se destruir. Esa es la gran realidad. Entonces, a pesar de que ser un templario es una idea interesante, es decir, yo puedo perdoar, puedo ayudar a los pobres, ayudar a los peregrinos, dar de comer a las personas que precisan, puedo luchar por aquello que yo amo, dar mi vida por lo que yo amo, matar por lo que yo amo. Fíjense que eran los templarios, es decir, en su época era un gran extremo de perdón y lucha. Mas, después de la formación del Santo Cristo, que sería el convento de Santo Cristo, los que ficaron lá llegaron a una conclusión diferente. Entendieron que para a humanidad evoluir deberían existir otras fuerzas dentro de nosotros que permitiesen ese proceso evolutivo. Interesante, leí un artículo esta semana de un obispo de San Pablo diciendo que la iglesia no se considera dona da moral do mundo. Achei algo extremamente evoluído. Não acho que a igreja seja dona da moral e da ética. Acho que não é a religião que ajudou ou permitiu que a evolução da humanidade tenha acontecido. Acho que as lutas, as guerras, os enfrentamentos têm feito madurar a humanidade através do sofrimento, e daí chegamos a um contexto de democracia com equilíbrio de poderes, em qual dentro desses poderes a religião fica do lado de fora. Então podemos ter democracia. Mas a percepção que eu tive é justamente a que eu tenho em relação ao jogo de xadrez e aos 7 poderes. Ter 2 grandes poderes, o espiritual, digamos, e a força, como elementos de equilíbrio, não é suficiente. O espiritual, a força e a política não é suficiente. Os templarios eram extremamente ricos e por isso foram extremamente invejados, pero não se comunicavam e não se abriam. Então, tinham um poder político, um poder econômico, sem dúvida, um poder espiritual, com uma egrégora imensa, apoiada em Cristo e no cristianismo, e contudo não conseguiram sobreviver. O que eu senti nesse tempo? Que se queremos que a humanidade evolua, se queremos fazer a diferença de algo neste mundo, é justamente utilizar o xadrez para perceber e ensinar às pessoas como equilibrar suas forças. Em um momento de noite, no hotel, eu senti, tu tens teus deuses, e eles são os mesmos deuses por os quais nós lutamos e vocês continuam a lutar. Eu olhava, essa frase não é minha. Como que isso chegou? Es decir, son los mismos. Sí, exactamente lo que voy ensinando a vocês. Maat é a justiça. Osiris é o perdão e a religião, o conceito da religião. Isis representa o amor, a família. E nós sabemos que Amon-Ra representa a economia, todo representa o conhecimento e a cultura. Então, temos grandes poderes que se uniram dentro dos templários, mas faltaram elementos para que essa estrutura de poder se preservasse ou se comunicasse ao mundo de uma maneira que ajudasse as pessoas a evoluir e a crescer. Eu não tenho dúvida de que, se em uma época eu lutava por encontrar formas de melhorar a sociedade, e isso procurei dentro de ideologias políticas, dentro das religiões, ideias espirituais, cada dia que passa e cada ano que passa, sou mais convicto e tenho mais certeza de que
não vai ser uma ideologia política, social, econômica ou religiosa que vai mudar a humanidade. Mas tenho certeza de que se nós trabalhássemos em cada indivíduo seus poderes, ensinássemos a cada indivíduo a entender que existem forças que dominam sua psique e que nós precisamos delas para viver em harmonia e equilíbrio, é um processo simbiótico. Uma sociedade precisa da justiça, do amor, da economia, da política, da cultura, da saúde, dos grandes poderes para essa sociedade sobreviver e crescer. Nossa psique precisa dessas mesmas forças. Todos os problemas que eu vi em consultório através do jogo de xadrez, vi que tem a ver com o quê? Com o desequilíbrio dos poderes que habitam a psique, o mundo psíquico do indivíduo. Se nós podemos orientar a pessoa em relação à sua crise momentânea e ensinar a ele a jogar o xadrez, o jogo de sua vida, então vamos fazer evoluir a consciência da humanidade. Não é um processo coletivo, é um processo individual. Mas como disse a vocês, em uma época eu falei para vocês de que foi em Múnich, onde o nazismo, o nacionalsocialismo nasce com 22 pessoas que montaram a primeira loja secreta da Ordem da Thule, do qual começou o movimento nacional-socialista. Estamos falando hoje de 9 templários que nasceram em Jerusalém e que formaram um movimento enorme que transformou a humanidade ao ponto que isso afeta a nós até hoje. E estou querendo que vocês entendam que 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que entendam que um jogo de xadrez, um Senet, pode servir à humanidade, eu acho que não é um delírio. Todo o que eu vi no consultório até agora é exatamente o que eu senti em movimento templário. A luta por transformar o homem, uma luta por criar um homem que não tenha medo, que seja capaz de enfrentar seu medo à morte e que se entregue a um grande ideal. Claro que meu ideal não é hoje matar-me por um santo, nem por um mestre. Meu ideal é poder servir a humanidade de alguma forma e que isso ajude as próximas gerações. Transformar minha vida em um degrau para que outros possam seguir evoluindo. E cada dia, insisto, tenho mais certeza que as peças, que os deuses egípcios que habitam em nós, na medida que nós podemos aprender a lidar com eles e fazer nossas ofrendas a eles, é decir, uma ofrenda ao Deus Todo, é ser uma pessoa mais culta, mais inteligente, com mais conhecimentos e com mais cultura, sem dúvida. Assim como fazer uma ofrenda à justiça é conhecer mais minha consciência e as necessidades que a sociedade tem para eu poder conviver melhor com elas e com as pessoas que me rodeiam. Eu vou ter um equilíbrio dentro de mim quando eu consiga lidar bem com meus 7 poderes. Todos os conceitos que surgem dentro do psicoanálise, as técnicas de terapia, quando se fundamentam em uma linha, são instintos, ou só é um problema espiritual, digamos assim, todo é um problema espiritual, todo é um problema energético. Esse é o grande erro. A cratologia nos ensina que existem vários poderes e, na medida que se equilibram, é como as forças da democracia. Exatamente igual. As grandes forças que existem, que não permitem que um poder domine os outros. Bom, se nós conseguimos isso dentro de nós, posso assegurar a vocês que estamos indo em direção ao caminho da felicidade, da paz e do amor verdadeiro, não o amor delirante e fantasioso. Então, com isso não quero dizer que nós temos que sacrificar e morrer por algo. Temos que morrer por um ideal que nasça dentro de nós. Claro que temos que viver, criar projetos, trabalhar, construir, conviver com o amor e a família das pessoas que nos rodeiam. Mas eu solicito a vocês que pensem bem e entendam que estudar isto é um início.
de como conhecer a mente humana, seus deuses, seus conflitos e como ter a técnica de poderlos orientar e ajudá-los. Mas quando entrem a trabalhar com as figuras dos deuses, vocês vão ver algo que transcende a psique. Quando voltei do templo dos templários, eu tive uma sensação muito forte de que nós estamos aqui em um processo constante de teste, de maturidade. Acho que toda a humanidade está sendo testada. Cada ser humano está sendo testado. Já tive essa sensação dentro de mim de diversas formas e tive diversas percepções sobre essa sensação do teste. De eu saber que se eu faço isto está certo ou está errado. O teste habita em nós. Existe um olho que nos observa, uma consciência superior que nos observa. Acho que o grande teste da existência da humanidade depende disso. A humanidade vai evoluir quando consiga equilibrar todas as forças que habitam em cada ser humano. Quando o homem chegue a ter poder e entenda que não é um Deus. E entenda que tem que ser justo. E entenda que não tem que roubar, nem enganar, nem mentir, nem manipular, nem matar ninguém para levar adiante suas ideias. Isso é um problema de equilíbrio de poderes. Instinto, vaidade, medos. Um homem superior, um mestre templário, um mestre das artes marciais também não briga, não precisa. Não se criam as circunstâncias para que isso se gire a violência. Um mestre no Zen entende os poderes, os compreende e sabe conviver com eles, com todos eles, com o cordeiro e com o lobo dentro de si mesmo. Eu quero que vocês estudem este jogo, que entendam a proximidade das peças. Se a pessoa que está no centro vai em direção à sua rainha, o que significa? Se traz sua rainha para ele e a coloca de trás, do lado ou à frente. Se traz sua família e a coloca no meio, ou a coloca à frente, ou a deixa distante, que entendam como isso funciona racionalmente. Sim, mas não fiquem presos à razão do jogo. Deixem sua intuição voar e permitam que o jogo que uma pessoa faz entre dentro do mundo, do quadro geopolítico, geopsicológico desse ser, e vocês entendam as tramas e os poderes que habitam dentro dele, que enfrentam uns a outros, e como equilibrar e harmonizar a vida dessa pessoa. Isso mesmo, visto através dos deuses, entra já em outro nível no qual eu acredito, estamos aqui, fuimos criados e alimentados com essas mesmas energias, é decir, aquelas figuras que habitavam no Egito como deuses ideais, são as mesmas figuras que habitam hoje em qualquer sociedade e na psique de qualquer ser humano. Nossa ideia de psicologia é 7 vezes mais profunda que o que a psicologia atual estuda. Porque nós entendemos que existe uma série de forças que são necessárias para que um ser humano consiga trabalhar, conviver, ter um lar, uma família, evoluir, crescer e ser feliz. Se realizar como pessoa. Que não é só ter dinheiro, ou ser totalmente espiritualizado, precisa de todos os deuses para ele se equilibrar. Então, voltei de Portugal com a ideia de que temos que trabalhar mais em cima disto. Eu percebi coisas sobre o jogo, não só o jogo de xadrez, sino o jogo com os deuses, que é uma coisa que depois eu vou mostrar a vocês, o outro tabuleiro, como se joga com os deuses. Mas primeiro quero isto, porque através de este Zen é que eu fui concebendo o outro. Se vocês percebem este jogo, começam a analisar as pessoas e compreender essencialmente as forças que estão empurrando, boicotando, que a pessoa está anulando, e começam a libertar e equilibrar a mente desse ser,
y van a ver cómo esa persona evolúe y crece sin remedios, sin antidepresivos, es decir, avaliando as grandes lutas como existieron dentro daquele templo, lutas, competições, brigas, jogos, intrigas. A mente de cada ser humano es igual. Es terrible. Vivimos en un caos. La sociedad está en un caos. O mundo está dentro de un caos. E todo é o mesmo. Então, vamos seguir trabalhando com este jogo. Eu vou ensinar mais sobre elementos de psicologia. Com isso não quer dizer que a psicologia nos diz todas as verdades, mas a psicologia nos mostra coisas que estão dentro de certas polaridades da psique, que entendiendo-las podemos saber como lidar melhor com a colocação da problemática no jogo para essa pessoa. Então, eu gostaria agora que vocês, quem queira, fizesse algumas perguntas ou participassem, e se tem alguma dúvida sobre algo do que nós estamos falando, perguntasse. Oi, Mary. Não, eu quero mostrar uma coisa. Pode mostrar? Tá Muito. vendo? Tá dando para ver? Pô, guria, está com os Cavaleiros Templários, aí está na cruz, né? Essa é a cruz que eu digo. Não, eu fiquei parado aqui porque o marido da minha irmã, o Fernando, ele chegou para mim e disse, eu acho que você gosta disso. E me deu esse filme para eu ver há uns 15 dias. Eu nem vi ainda, porque não tive tempo. Pô, e quando eu estava no templo? Isso é sincronismo. É exatamente isso aí, os Cavaleiros Templários. Bom, agora tu vai ter que ver, não? Quando você falava no Templário, eu falei, não acredito. Eu ainda nem vi o filme que eu ganhei, assim, você gosta disso, meu cunhado falou, você gosta disso, filme conhecido peso, filme para você. Depois faz assim, me passa, Mary, me passa o dia exato que te dieron esse CD. Hã? Me passa o dia exato que te dieron esse CD. Tá. Que eu quero combinar e ver se foi o dia que eu entrei lá no templo. Cavaleiros Templários. Esse é já é o 2. Então, aqui em cima. Nunca ia imaginar que você fosse se interessar, porque eu me interesso, eu gosto, sempre li sobre isso. Mas eu nunca ia imaginar que você fosse se interessar por esse. Olha a curiosidade do Pilsen, onde os Cavaleiros Templários estão. Olha aí. Tá vendo? Tá, isso está muito interessante. Boa observação lá. É um jogo. Inclusive tem um jogo de xadrez que tem as imagens dele. Não? Peças do Fênix? Sim, exato. É um encontro absoluto. É decir, eu não vou dar aula sobre os templários, eu acho que existe muito material histórico para vocês pesquisar. Quando eu era bem mais jovem, já estudei todos os problemas e as grandes tragédias e intrigas que eles tiveram e que sofreram, mas eu achei interessante essa vivência, porque uma coisa é você ler um livro sobre Jacques de Molay, digamos assim, na França e como foi torturado, queimado vivo, etc. Pero outra coisa é vocês entrar ali e estar sentindo o tempo, a história, os personagens. É como Egito, não? Vocês entram num templo e estão naquela época participando disso. As mesmas sensações eu tive em Pompeia, que é uma cidade que vocês entram e se transportam no tempo. Mas esse templo marcou, digamos assim, a expansão e o crescimento, transformou Portugal em um império, é decir, um império que quase dominava na terceira parte do mundo, e de repente se perdeu todo no ar.
Y a la vez fue a fuerza que nos permite hoy vivir dentro de un criterio, de una democracia, de un sentido de libertad. En alguna medida, gracias a esos hombres, que hoy no existen más, tal vez nos podemos hablar uno con nosotros y decir lo que pensamos y lo que queremos. Solo que la historia no nos muestra eso. Nos muestra una segunda guerra, nos muestran filósofos, y las grandes luchas de la humanidad, los que transformaron el destino de la humanidad, a veces fican apagadas o fican sin ser, digamos, un conocimiento que nos lleve a una percepción mayor. Entonces, por hoy entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a grabar esa aula que ya grabé y voy a botar abierta. Si ustedes quieren pasar para otras personas en la internet, pueden pasar. En esta semana pretendo grabar esa aula de psicología para pasar para ustedes, en el cual voy a hacer un resumen para no saturar ustedes con cosas psicológicas. Y en la próxima vamos a entrar en el análisis profundo de cada movimiento. O que representa en términos racionales, psicológicos, ideas psicóticas, conflictos neuróticos, y hacer evoluir el juego para que ustedes puedan entender lo que él representa en su movimiento e inmediatamente captar la problemática del individuo que está frente a nosotros y de nós mesmos. Então, sim. Diga uma coisa, por que hoje na sua mesa está em evidência esse livro que se refere a Spinoza? Ah, curiosidade. Spinoza é outro personagem que para mim marcou minha vida. Esse livro, ele fala algo de Spinoza e fala del nacionalsocialismo. Se llama El Enigma. El Enigma de Spinoza. Claro que eu esperava que alguém me perguntasse do livro, porque... Eu não estava conseguindo ler, eu queria... não estava conseguindo ler. El Enigma de Spinoza fala de cosas, algunas cosas interesantes sobre la vida de Spinoza, porque el autor hace un aprofundamiento. Eu fiquei anos con el libro da ética de Spinoza, andando pelo bolso, 2 anos. Hasta que llegó una hora que mi mestre me vio y me dice: Jorge, puedes ficar 10 años con ese libro y tú no vas a entender. Después de los 40 años, tú vas a leer la ética de Spinoza y tú vas a entender. Ahora va a ser un grande conflicto para ti. Y realmente tuve que esperar muchos años para que la ética fuese asimilada. Entonces, en realidad, tiene que ver que Spinoza marcó Goethe. Toda obra de Goethe tem a ver com a obra de Spinoza. Então, vamos a ver coisas fundamentais que têm a ver com uma mística que transcende as religiões, uma mística que dá valor à consciência e à razão, à racionalidade. Então, eu acho que Spinoza combina com os estudos que nós estamos fazendo. Para mí también da inicio al psicoanálisis, a pregunta, a razón, el sentido, a tesis, a antítesis y a síntesis, a procura da verdad dentro da consciência do indivíduo. Então, eu acho que Spinoza é interessante não só pela ética, sino pelo livro do Tratado de Teologia Política, que eu acho que é um dos melhores livros que eu li dessa época até hoje, considerando a época en la cual Spinoza escribió, él estaba adiantado centenas de años a los conceptos de democracia, libertad e igualdad. Entonces, dejo a dica, ya que tú preguntaste, no diría que el libro es así, un super libro, mas ustedes pueden leer este libro, O Enigma de Spinoza, y empezar a tener un gostinho por leer Spinoza, que es lo que espero que él le faça una cócega que leve vocês a procurar ese autor. Entonces, sí, obrigado por la presencia de todos, es muy bom estar de vuelta con vocês,
Y en esta semana ya mando material sobre estudio psicológico que va después ver se liga totalmente con el juego de xadrez. Y después vamos a continuar con el Zenet. Ahora tengo que construir un tablero mayor, bem grande para botar os deuses que eu tenho e mostrar a importância do processo mítico na psique humana. Esse vai ser o segundo passo. E aí é onde nós vamos perceber o destino das pessoas. Uma coisa que nós vamos ver aqui é a problemática psicológica, as crises dos poderes. E no outro jogo nós vamos ver o destino, nosso destino. Em que direção nós vamos. Então, um abraço a todos. Boa noite.